Boa noite a todos, a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais e a todos vocês que estão aqui presencialmente. Sejam todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço fraterno nesse nosso trabalho de palestra, vibração e passe das sextas-feiras. Sintam-se todos abraçados. Para nós que estamos aqui presencialmente, vamos aos recadinhos. Em primeiro lugar, peço a todos que desliguem os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar, não é? Então, para não tocar no meio da palestra, vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso, tá bom? A nossa casa de paz e amor precisa muito da ajuda de todos. Por quê? Todos os meses nós distribuímos cestas básicas, mas agora em dezembro é um mês especial, porque é a nossa cesta de Natal. E é quando nós distribuímos 3 cestas, porque é para dezembro, janeiro e fevereiro, porque só em março que a assistência social retorna. E normalmente são 400 cestas por mês, vezes 3, 1.200 cestas básicas. E o Paz e Amor não tem ajuda governamental. Somos nós, trabalhadores, frequentadores da casa, que colaboramos. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica inteira, ótimo. Com 2, melhor ainda. Com metade, com um item, cada um dentro da sua possibilidade. O que puder nos ajudar, por favor, ajude. Se você vai trazer o alimento, a assistência social está solicitando que traga antes do dia 10 de dezembro, para dar tempo de montar todas as cestas, tá? Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a livraria, que aí eles vão orientar como fazer um depósito direcionado para a assistência social e repassado, e eles compram aquilo que precisa. Ah, Jefferson, eu não quero, eu não posso. Não tem problema. Faça uma prece para que mais uma vez nós consigamos montar essas 1.200 cestas e entregar como, graças a Deus, todos os anos temos conseguido. E com a ajuda de todos nós. Tá bom? E para a manutenção da casa, não é? Todas as semanas tem um voluntário, pessoal que faz alguma coisa para nós. E essa semana, para quem é italiano e gosta de contiglione, mamma mia, né? Temos lá os contigliones, 4 queijo e misto, que é presunto e queijo com molho ao sugo. Então, quem quiser já pode passar lá na nossa lanchonete, já tem para retirar, né? Você que está em casa, se quiser, pode pedir, aí passa aqui e retira, né? Então, fica cada um dentro da sua possibilidade, no que puder ajudar. E também temos lá na nossa lanchonete, que eu vi, pão caseiro, feito lá na nossa Crepade, né, que eles trouxeram aqui para nós. Então também é uma coisa que dá para levar, fazer um lanchinho agora à noite ou amanhã de manhã, é muito bom. Cada um dentro da sua possibilidade, no que puder nos ajudar, nós agradecemos muito. E no nosso Paz e Amor, todas as quartas-feiras, nós temos através da plataforma Zoom, um trabalho chamado Encontro Amigo Apoio aos Enlutados, para aquelas pessoas que perderam um ente querido. Então, se você perdeu um ente querido, você que está em casa, perdeu um ente querido ou conhece alguém, é só entrar em contato aqui com a nossa livraria. O número é o 22 96 80 80. É um número bem fácil, né? 22 96 80 80. Entre em contato, eles passam o ID e a senha da plataforma Zoom, todas as quartas-feiras, às 8 horas, às 20 horas da noite, às 20 horas, né? É uma reunião para acolhimento daquelas pessoas que perderam entes queridos. Não tem mensagem, nada, é só a troca de informações, de conhecimento, de experiência, de vivência, de dor, porque quando a gente partilha a dor, ela se alivia e ajuda o outro também. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom. Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós, nosso querido Fabrício, trabalhador da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem do Evangelho e a prece inicial.
Depois, a nossa querida Raquel vai fazer as vibrações gerais e do passe, e a Solange, a vibração da água e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Então, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. O que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de tudo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E assim, convido todos a fecharem os olhos, para que possamos juntos entrar nesta mesma sintonia de muita paz, de muito amor. Rogar aos nossos anjos guardiões, rogar à espiritualidade, para que nós tenhamos ouvidos de ouvir a mensagem do Fabrício. Possamos entender esses ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocarmos na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, ilumine o Fabrício para que ele possa transmitir o que nos preparou e a nós para entendermos. Querido Jesus, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É uma imensa alegria sempre que a gente, além de uma grande responsabilidade, é também motivo de muita alegria estar aqui nessa casa tão amorável, podendo conversar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e por isso, por esta oportunidade, eu agradeço aqui a equipe de Evangelho, Vibrações e Passes da sexta-feira, porque é sempre uma grande honra, além de uma grande responsabilidade, estar aqui. Vamos falar então do tema da nossa palestra, que é amem os vossos inimigos, né? Um dos célebres ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Em diversas passagens no seu Evangelho de Amor, Jesus eleva a régua do que é ser uma pessoa boa. Acho que isso fica bastante claro para todos nós, né? Porque quando a gente ouve, parece que está bastante distante. É só pegarmos alguns exemplos
que vamos encontrar ensinamentos que parecermos estar longe de os praticarmos minimamente. Então, vou falar aqui alguns para ver se a gente se identifica ou se fui só eu que, quando preparei a palestra, comecei a pensar que, putz, eu estou longe de praticar esses ensinamentos aqui. Vamos a um. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Quando, na verdade, o nosso primeiro instinto é devolver logo um safanão e já xingar a pessoa de volta, né? Vamos falar a verdade. Jesus nos ensina a dar a outra face. Não julgueis para não serdes julgados. Eu, pelo menos, me sinto bastante distante desse ensinamento. Porque é impressionante como é difícil segurar o julgamento diante das atitudes das pessoas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Será que a gente trata as pessoas como gostaríamos de ser tratados? Ou será que em diversas situações impera aquela velha lei de quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, ou seja, primeiro eu, depois, se sobrar chance, o outro. Eu não quero ser muito duro para a gente... Hoje é sexta-feira, eu acho que está todo mundo querendo relaxar, né, gente? Mas é muito importante que a gente olhe para dentro da gente e verifique as nossas falhas, tudo aquilo que nós temos que melhorar, para que a gente possa começar a caminhar no sentido dos ensinamentos de Jesus. A princípio, há um questionamento diante de tantos ensinamentos com a régua lá em cima. Será que Jesus não conhece as minhas fraquezas e, portanto, não sabe que não sou capaz de ser assim tão perfeito? A comparação que eu faço é, a gente imagina que eu, né, fosse lá jogar futebol com o Pelé, né? E eu vou eventualmente bater uma falta e chuto a bola lá na arquibancada. E o Pelé chega e fala assim, não é assim que chuta, ó, bate desse jeito aqui na bola. Aí a minha primeiro instinto vai ser, mas você é o Pelé, meu amigo, óbvio, você é o melhor do mundo, o atleta do século, é claro que você sabe bater a bola melhor do que eu. Seria mais ou menos essa comparação. Pô, será que o Pelé não sabe que eu não sou capaz de chutar como ele? Mas é claro que Jesus sabe. É claro que ele conhece as nossas imperfeições. Aliás, ele nos conhece, a cada um de nós. Sabe de seres únicos que somos. Ele sabe que nós ainda não somos capazes de exercer na plenitude esses mandamentos. Tanto sabe que ele conhece uma tendência bastante negativa da nossa parte. Nossa capacidade de ficarmos numa zona de conforto, nos contentando com pouco quando falamos da nossa evolução espiritual. Eu costumo conversar com os meus amigos e falar para eles que existe uma coisa chamada ambição espiritual. Eu não sei se em algum momento alguém cunhou esse termo, mas eu falo bastante com os meus amigos sobre isso. Se não, vejamos, acho que boa parte de nós, não vou dizer todos porque as pessoas são muito diferentes, mas boa parte de nós possui uma ambição material. E está tudo certo, tá, gente? Não tem problema nenhum com relação a isso. Ninguém vai fazer apologia aqui a gente não querer ter coisas na vida, né? O apego é que é ruim. Mas você querer evoluir materialmente, está tudo certo. Querer ter uma casa melhor, um carro melhor, querer subir na carreira, né? Crescer, ganhar um salário melhor, poder também liderar pessoas e ajudá-las, está tudo bem. Mas por que, então, na maioria das vezes, a gente não tem essa mesma ambição na parte espiritual? A gente pensa assim, mas nessa encarnação não vai dar. Não, nessa aqui, não, tá longe. Não, essa aqui, vou ter que voltar umas 10 vezes aqui ainda para poder fazer tal coisa. Mas tá bom, eu julguei hoje, mas foi só um pouquinho. E aquele ali que faz pior? Então a gente está sempre se medindo por baixo, quando o assunto é espiritualidade, né? Será que a gente não pode ter a mesma ambição que a gente tem na parte material, na parte espiritual? Ou seja, termos, sim, elevarmos a nossa régua de comportamento, para que a gente todos os dias queira ser melhor e chegue, sei lá, pelo menos menos distante dos exemplos que Jesus nos apresentou na sua vida? Eu comentei tudo isso
Porque o tema da nossa palestra, o ensinamento amem vossos inimigos, é mais um desses, que deve nos inspirar todos os dias, ainda que em nossa condição espiritual ainda não permita que o exerçamos em sua plenitude. Acho que isso a gente consegue concordar. Muitas vezes temos dificuldade até de amar os nossos amigos e familiares. O que dizer então de inimigos? Parece uma frase um pouco dura, mas assim, é difícil, né? A gente convive com as pessoas. A pandemia, por exemplo, trouxe, né, a convivência 24 horas com as pessoas dentro da nossa casa. E para muitas pessoas isso foi bastante difícil. Porque a gente passou a, de fato, conhecer as pessoas que moram com a gente. A gente conhecia dentro de um ritmo de sair para trabalhar, sair para estudar, foi para a escola, tal, foi para ali, foi para aqui. Final de semana tá junto, mas logo vem a segunda-feira e tal. A pandemia trouxe isso, né? Também com as nossas amizades. Vejo muitas vezes eu mesmo, em alguns momentos que alguns amigos falam coisas que eu não concordo, ou tecem críticas ao meu comportamento, eu me afasto. Será que isso é amar? Então, observe que nós, às vezes, temos dificuldade de compreender até o próprio amor como sentimento na sua plenitude com as pessoas que nós gostamos, com a nossa família, com os nossos amigos. O que dirá, então, dos nossos inimigos, não é? Mas Jesus quer nos inspirar, mostrar o fim dessa viagem, mostrar que um dia nós teremos que nos amar verdadeiramente, nós não vamos escapar disso. E que para isso, precisamos começar já a mudar nossas atitudes. Afinal, toda maratona começa pelos primeiros 100 metros. Então vamos imaginar que a gente aqui está correndo uma maratona, que é toda essa nossa jornada espiritual. As sucessivas encarnações, as nossas existências, os nossos aprendizados. E vamos pensar que a gente ainda está nos primeiros 100 metros dessa maratona. Mas não importa, olha que bom, a gente decidiu correr. Isso é ótimo. Porque está aqui, na Casa de Paz e Amor, numa sexta-feira, quando muitas pessoas querem estar no seu lazer, tiveram uma semana estressante, mas as pessoas, vocês estão aqui, nós estamos aqui. Então nós já decidimos, pelo menos, correr essa maratona. Legal. A gente está nos primeiros 100 metros. Não tem problema. Vamos continuar? Vamos em frente? Esse é o convite que Jesus nos faz. Vamos começar então do começo? Não precisamos ir nem tão longe. Por diversas vezes, nós arrumamos desavenças por motivos tolos. Alimentamos discórdia por fatos comezinhos, sem importância, que poderiam ser facilmente relevados, não fosse nosso ego e nosso orgulho. Faça uma reflexão. Será que, em algum momento, se você, nesse momento, não está alimentando a discórdia com nenhuma pessoa, graças a Deus, que ótimo. Mas em algum momento da sua vida, você já não alimentou alguma discórdia por uma coisa que poderia ser facilmente relevada, não fosse o nosso orgulho? Vamos olhar ao nosso redor. Será que temos aceitado opiniões contrárias às nossas? Temos buscado aprender com quem faz diferente? Ou minimamente nos abrirmos a um ponto de vista diferente para ampliar a nossa percepção? Ou ficamos apaixonados pela nossa opinião e pelo nosso argumento e nos afastamos de quem é diferente? Isso vale para a religião. Desqualificar, gente, a religião do outro. Será que, assim, as religiões todas devem ter o propósito elementar de nos ligar, nos religar a Deus, à espiritualidade? Muitas vezes a pessoa está ali cega, está um pouco mais envolvida naquela religião, mas que bom que é numa religião, né, gente? Que é em algo que ela está ali, na igreja, no templo, onde quer que seja, ouvindo coisas boas com o propósito de fazer o bem e de melhorar. Ou seria preferível essa pessoa fora dessa religião fazendo coisas erradas por aí?
posicionamento político, disso nem vou falar, porque acho que todo mundo viu o que aconteceu recentemente, está vendo, nós não estamos dando ao outro a liberdade de ser diferente, de pensar de uma outra forma. Será que a gente consegue olhar para o outro e respeitar a opinião dele? Para nosso ambiente de trabalho, esse serve para mim, certamente. Olha, ambiente de trabalho, eu vou falar, que desafio. Eu trabalho num banco, não vou falar porque não podemos fazer propaganda aqui, não vou falar o nome, mas é difícil. As pessoas são diferentes, parece que correm em direções opostas às vezes, e eu, em muitas situações, me vejo caindo, sim, na armadilha do julgamento, da cólera, da discórdia. Eu, obviamente, procuro me vigiar para evitar de cair nessas armadilhas, mas muitas vezes acontece. Olha quantas oportunidades dentro da nossa casa, gente. Olha quantas oportunidades de exercitar os primeiros 100 metros da nossa jornada. A nossa maratona é amar a todos, indistintamente. Estamos nos primeiros 100 metros. Se a gente não julgar, se a gente compreender, são os primeiros 100 metros, é o início dessa jornada. E olha quantas oportunidades a gente tem. Religião diferente, posicionamento político diferente, a pessoa no ambiente de trabalho que é um pouco difícil, as pessoas dentro da nossa casa. Temos oportunidades todos os dias de exercitar a compreensão, a paciência, que são bases para a prática do amor que um dia virá. O que dirá, então, daqueles que um dia nos magoaram por algum motivo? Temos alimentado um sentimento de vingança, de devolver aquilo que alguém nos fez? E também tem a versão mais soft, né, do que é ser vingativo. Eu não sou vingativo. Mas no momento seguinte a pessoa fala, aqui se faz, aqui se paga. Como se Deus, ou como se nós desejássemos que Deus fosse o nosso feitor. Ele está é nosso empregado. Ele está lá para fazer a justiça nossa, não a dele. Ignorando que Deus, além de justiça, é também amor. Ele sabe o que acontece com todos nós. Em sua sabedoria infinita, nós, na nossa condição, não sabemos e nem devemos julgar ninguém. Claro que é difícil, tá, gente? Não é fácil. Óbvio, a gente se magoa, as pessoas às vezes tiram a gente do sério, cometem atitudes com a gente que realmente nos magoam. Eu acho que é humano sentir isso. A gente ainda não consegue não se magoar. A gente também tem que entender a nossa condição humana. O que é ruim é alimentar a mágoa. Sentir é humano. Alimentar é o que a gente não deveria fazer. Combater, exercitar o perdão. Um pouquinho a cada dia. Talvez devêssemos então começar pelo básico. Não julgar, como eu comentei. Talvez a compreensão do outro seja um ato de amor. Quando olhamos para as pessoas com as quais não temos afinidade, ou que já nos fizeram mal. Será que se olharmos para dentro de nós, nas coisas que só nós sabemos, que está no nosso secreto e que nós não compartilhamos nem com terapeutas? Esses dias eu estava conversando com a minha psicóloga e ela me contou que tem pacientes que ela descobre as coisas por aí, que as pessoas escondem as coisas dela. Ou seja, a gente não se orgulha das coisas e nem com o terapeuta, que seria um ambiente seguro, onde a gente compartilharia tudo, a gente consegue ser 100% verdadeiro, sabe? Será que nós vamos, olhando para dentro de nós vamos nos orgulhar de tudo o que nós fizemos até hoje?
Ou será que a gente vai encontrar coisas que a gente não se orgulha tanto? E vamos passar a compreender que todos somos falíveis. E, portanto, temos histórias de vida, além de outras encarnações e reminiscências. Passamos também por inúmeras coisas que nos levam, muitas vezes, a atitudes infelizes. Eu preciso contar uma verdade para vocês aqui. Nós não somos de hoje. Nós somos espíritos que têm muito tempo. Esse corpo é a morada desta encarnação. Mas nós já temos uma existência muito anterior a tudo isso. E nós carregamos algumas lembranças, reminiscências, tendências, fraquezas que vêm até de outras existências. Além daquelas que, eventualmente, acumulamos nessa. Todos nós somos assim. E será que olhando para tudo isso, que a gente não se orgulha tanto, a gente não vai, eventualmente, entender que o outro também tem as suas fraquezas e, portanto, merece a nossa compreensão e o nosso perdão? Dentro de nós, todos temos luz e sombra. O Mestre nos disse isso. Deixai brilhar a vossa luz, não é? Porque ele sabe que dentro de nós temos luz. E, infelizmente, também temos sombra. Nosso lado luz é capaz de perdoar, compreender, acolher pessoas que têm uma capacidade rudimentar de compreensão das coisas espirituais. Nós somos capazes. Vamos acreditar nisso, não vamos nos boicotar espiritualmente. Vamos acreditar que somos capazes. Nós temos a luz dentro de nós, meus amigos. Vamos deixar essa luz brilhar, colocar essa luz para fora. Não estamos aqui dizendo que não devamos nos proteger de coisas que nos façam mal. Ninguém está aqui dizendo que nós devemos sair sem nos protegermos de coisas que nos façam mal. Mas qual desses lados nós queremos alimentar? O lado luz ou o lado sombra? É uma decisão. E essa reflexão eu gostaria que nós façamos neste final de semana, na semana que está vindo, nas decisões que nós estamos tomando e qual lado nós estamos alimentando. O nosso lado luz, da luz que o Mestre nos disse no nosso Evangelho, que todos carregamos dentro de nós, ou infelizmente o nosso lado sombra, que ainda nos puxa para baixo, que diminui a nossa ambição espiritual. Que nós possamos fazer escolhas melhores a partir de agora, nesses primeiros 100 metros da nossa maratona. É hoje que começa. Que nós possamos, a partir de agora, fazer escolhas melhores, alimentando o bem que existe dentro de nós, hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos, por terem me ouvido. Agradeço mais uma vez a toda a equipe de sexta-feira e aos amigos espirituais que nos acompanharam. Vamos agradecendo o Fabrício por todos esses ensinamentos que ele nos trouxe essa noite, que possamos levar no nosso dia a dia e fazer essas reflexões, se queremos mesmo o nosso lado luz ou o nosso lado sombra. Que nós possamos emanar ao Fabrício nossas melhores energias e que ele leve também essas energias aos seus familiares. Muito obrigada, Fabrício. E agora vamos partindo para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos e trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, juntamente com os seus prepostos,
Eurípides Bezerra e nossos mentores individuais. E juntos, em um só pensamento, em um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, passando por cada canto e recanto do nosso planeta azul, o nosso querido planeta Terra. Vamos passando por todos os continentes, países, estados, cidades, bairros, e deixando o nosso melhor, que todos esses locais estejam e sejam de muita paz, de muita união, de muito amor. Vamos principalmente emanando essas nossas energias aos países que nesse momento estão em guerra. Que essas guerras possam ser cessadas, que seus governantes tenham discernimento, serenidade para olhar o seu povo. Vamos pedindo pelo nosso querido Brasil, que os nossos governantes possam ter responsabilidade de levar o nosso Brasil para frente, para o alto, para que ele seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que esses governantes tenham responsabilidade, discernimento, para com todos nós, que tenham respeito e amor no coração. Vamos passando agora por todos os hospitais, por todos os leitos dos hospitais, leitos de UTI, enfermarias, quartos. E lá, onde estiver uma pessoa necessitando de uma palavra, de um amparo, de um auxílio, que seja levado neste momento, que elas possam ter certeza de dias melhores. Vamos pedindo também por todos aqueles que trabalham nos hospitais, médicos, enfermeiros, pessoas da nutrição, da limpeza, da administração, aqueles que dirigem as ambulâncias, que continuem nesse trabalho firme, forte e valoroso. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estejam em situação de rua, que pessoas amigas possam chegar a esses locais, estender a mão, lhe oferecendo um prato de comida, um copo com água limpa, trazendo palavras de incentivo, de força, mostrando a eles a busca de dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles que nesse momento estão nos vícios, vícios da droga, do álcool, dos jogos, do sexo desregrado, que eles possam, neste momento, ter a força de colocar um basta nessas viciações, de ter coragem, perseverança e deixar esta vida para trás e buscar novos rumos. Vamos pedindo por todos aqueles que nesse momento estão em busca de uma recolocação profissional, que essas pessoas possam conseguir essa recolocação para ter o seu pão diário, uma vida digna, ajudar os seus familiares. Nós pedimos pão e trabalho para todos.
Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, que ela continue fazendo esse belo trabalho, nos acolhendo, trazendo paz, amor, ensinamento para todos nós. Vamos pedindo pelo Caspage, nossa casa de Guaianazes, que faz um trabalho social lindíssimo naquela região. Que aquelas pessoas possam continuar sendo auxiliadas por aquela casa bendita. Vamos pedindo pela nossa querida comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, que aqueles meninos que lá estão internados tenham fé, coragem, perseverança de dar um basta nos seus vícios, que eles possam ter a certeza de dias melhores, de controlar esta doença que tanto assola as famílias. E vamos pedindo pelo nosso querido Mauro, o João, os coordenadores daquela casa, que eles continuem firmes, fortes e valorosos nesse trabalho belo de ajuda ao próximo. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento esteja alguém necessitando de um auxílio, de uma palavra, de uma energia de amor, de paz, que essas energias sejam levadas a todas essas pessoas. E agora, vamos ao nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar os amigos espirituais. Então vamos continuar com os olhos fechados. E do alto desce uma luz branca intensa que vai penetrando no nosso centro de força coronário. Essa luz vai limpando nossa mente, vai nos dando energia. Vamos passando agora pelo nosso frontal, limpando todos os nossos pensamentos deletérios, aquelas formas de pensamento negativa, e trazendo para esse nosso centro de força pensamentos positivos, pensamentos de esperança, de fé. Vamos descendo mais um pouco e passando pelo nosso laríngeo, nosso órgão da fala. Que possamos começar a utilizar a nossa boca para proferir palavras do bem, para proferir palavras de Jesus, para proferirmos palavras de amor. E descendo mais um pouco, vamos passando pelo nosso cardíaco. E deste centro de força, vamos tirando todos aqueles sentimentos de raiva, de angústia, de medo, de ódio, e colocarmos dentro deles sentimentos de amor, sentimentos de união, fraternidade, caridade, termos mais paciência para com o próximo e para conosco também. Vamos passando agora para o nosso gástrico, fazendo uma limpeza profunda, onde agora uma luz verde faz uma asepsia em toda essa nossa região, estômago, intestino, fígado, baço, vesícula biliar, deixando todos esses órgãos em pleno equilíbrio. Vamos descendo, passando pelo genésico, descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos nossos pés, subindo pelas nossas pernas
E essa luz vai subindo vértebra a vértebra, fazendo um alinhamento na nossa coluna vertebral, que irá novamente se fechar em nosso coronário. E assim, nós estaremos protegidos numa cúpula com uma luz multicolorida, até um próximo tratamento. E se em algum momento da semana nós sentirmos alguma necessidade que nos deixe estressados, angustiados, com medo, ou alguma situação que nos atormentem a nossa mente, o nosso coração, vamos lembrar neste momento, vamos lembrar deste momento. E aí, através de uma prece, iremos nos reequilibrarmos novamente, estando protegidos até o nosso próximo tratamento. Muito obrigada por tudo, Mestre Jesus. E agora vamos acompanhando a nossa querida Solange para Vibrações das Águas e a prece final. Continuando nessa sintonia de amor, nós vamos nos unindo em um imenso grupo, mentalizando a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Nós agora estamos sendo transportados através do espaço para uma região amorosa, tranquila. Nossos pés tocam as relvas. Nós vamos caminhando com Jesus à frente, a espiritualidade amiga, índios, caboclos, servas de Maria, cientistas, franciscanos, todos eles vão colhendo ao longo do caminho princípios ativos, minerais, seivas de plantas, e nós vamos continuando até chegar aos pés de uma linda e imensa cachoeira. Essa cachoeira, as águas são vigorosas, águas que vivificam, que constroem, que acalmam, que propiciam a vida. E assim, Jesus abençoa tudo o que colhemos, todo o nosso esforço, e nós voltamos para cá agora, onde o paz e amor se transforma num imenso laboratório, onde todos esses princípios colhidos, trazidos, são misturados aos nossos mais sinceros sentimentos, a nossa mais sincera vontade de perseverar no bem, de nos iluminarmos, de termos tranquilidade para poder seguir a nossa caminhada, alegria para conduzir a nossa vida, coragem para poder fazer tudo o que temos que fazer, esperança. Tudo isso é colocado nesse vasilhame, cada um dos nossos vasilhames. Nós vamos tomar esse elixir, esse bálsamo, não sem antes fazer uma leitura do Evangelho ou uma prece e continuarmos com a medicação, caso estejamos tomando. E esse líquido, ao adentrar na nossa corrente sanguínea, a semelhança de um rio que corre e que traz vida, vai nos confortar fisicamente, mentalmente,
espiritualmente. E assim, depois de todas essas benesses, nós só temos que te agradecer, Mestre amado Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, de termos ouvido a Tua palavra, de termos recebido o nosso passe, de termos tido as nossas águas abençoadas, mas mais que tudo, de termos sentido o Teu afeto, a Tua mão a nos conduzir ao amor de nosso Pai. E assim como as aves agora estão reunidos no seu ninho, cantando hinos de amor ao dia, nós também cantamos hinos de amor ao nosso Pai maior. Anjo guardião, nos conduza em segurança ao nosso lar e nos lembre ao longo da semana de todas essas benesses, que nós possamos estar aqui nessa casa abençoada, que é o nosso recanto de paz e amor em Jesus, na próxima semana. Graças a Deus.